Meus queridos, bom dia. Começando aqui a nossa transmissão. Espero que todos estejam me ouvindo. Se meu som, se minha voz estiver saindo aí, me dá um ok aqui. Quem estiver online, temos 8 pessoas. Bom dia, linda vista. Obrigado pela linda vista. Também gosto de tirar um pouco a luz do fundo ali. Deixa um pouquinho assim, aí. E aí, estão me ouvindo? Estamos presentes, ok? Bom dia, Bosco, bom dia, Max, tudo bem, querido? Olá, bom dia, está boa, ok? Que bom que estamos ouvindo, né? Ok. Sim, tranquilo, ok. Bom dia para todos, então, que Deus nos abençoe nesta manhã. Temos aqui 8 pessoas online. Vamos começar esse nosso culto como de costume, começar com uma oração, uma pregação, e que Deus nos abençoe. Então, bom dia, Max, bom dia, Rafael Groenwald, inteiro, que também está ouvindo aí a gente. Simone Maia, dizendo sim, estou ouvindo no celular e na janela. Olha só, tem 2 áudios, um no celular e um ao vivo via janela. Janela é um sistema bem moderno de comunicação. As pessoas usam esse novo sistema chamado janela. Bom dia, pastor. Bom dia para todos, diz a Rosilande. Marco Antônio. Bom dia, Marco Antônio. Que benção. Estamos hoje num grupo de 13 pessoas online. Que bom que minha voz está sendo audível. Me disseram que eu fiquei um pouco escuro da última vez. Eu vou tentar não ficar tanto escuro dessa vez aqui. Tá bom? Espero que eu esteja indo bem aí. Tá bom? Bom dia a todos. Vamos fazer uma oração? Vamos então. Do jeito que você está aí, somente fecha os olhos e vamos conversar com Jeová, o Eterno, o nosso Pai. Ó Senhor Deus, Senhor Eterno, Senhor de todas as gerações, dono de todo o ouro, dono de toda a prata, dono de todo o planeta, dono de toda a terra, dono das nossas vidas, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que está, aquele que é. Que alegria poder estarmos aqui reunidos nesta manhã com um propósito. O propósito de recebermos ensinamento da tua parte. E Deus, grande é a responsabilidade de estar aqui como um sacerdote, aquele que traz a revelação da palavra. O grande peso de responsabilidade é esse, por isso eu clamo a tua misericórdia, não apenas para mim, mas sobretudo para com os teus filhos que estão assistindo e participando deste culto. Que na tua misericórdia, o Senhor possa usar este vaso de desonra e usá-lo como um vaso de honra, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu ensino seja revelado, para que assim vidas sejam transformadas e para que, por isso, o mundo seja transformado por meio da implantação do teu reino, que se implanta dentro de nós. E uma vez implantado em nós, ele está sendo implantado no mundo. Obrigado, Cristo Redentor, que nos redimiu por meio do seu sacrifício. Obrigado por essa manhã gostosa. Obrigado
mais um privilégio, uma oportunidade. Estamos juntos, que é um privilégio. Muito obrigado por este privilégio. Obrigado, Deus, por tudo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. E aí nós estamos, então, na segunda parte, segunda etapa. Né? Família, lugares de encontros e lugares de desencontros. Nós, no primeiro estudo, mais para um estudo do que para um sermão, né? Uma mistura de pregação com sermão, com estudo. Mas o nosso primeiro estudo, semana passada, parte 1, nós falamos um pouco de Caim e Abel, e a gente percebe que família, de fato, ela é planejada por Deus, porque a primeira família, ela é simbolicamente construída por Deus. Se nós formos ver o texto, nós não temos ali Adão pedindo, Senhor, eu quero tanto uma família. Ele estava ali ocupado com tantas coisas boas. Quem identificou essa necessidade não foi Adão, quem identificou foi Deus. Deus olhou ele trabalhando a terra, tomando conta do jardim, cuidando do jardim. E Deus chegou a essa conclusão: não é bom que o ser humano esteja só. Não é bom que o ser humano esteja só. Vamos colocar o ser humano de par em par. Esse é o querigma. E, então é uma ideia divina, é uma ideia de Deus a família. Mas, ainda assim, lugar de encontros e desencontros. Um grande pastor que eu gosto muito, ele dizia o seguinte: a igreja é um lugar muito complicado, muito complexo. Mas apesar de todas as complicações que envolvem ali a comunidade da igreja, ainda assim é o melhor lugar para se estar no mundo. Ainda assim é o melhor lugar. E eu queria dizer, fazendo uma analogia, que família, apesar de todas as complicações advindas dos relacionamentos íntimos, viscerais, e apesar dos desencontros que nós temos dentro da família, ainda assim é o melhor projeto para nós vivermos em comunhão nesse planeta. A família é algo espetacular, mas temos ali desencontros. Hoje o tema é como ser pai e mãe. Como ser pai e mãe? Curiosamente, se nós formos prestar atenção nos relatos bíblicos, nós teremos muito mais exemplos de como não ser pai e mãe. Nós teremos fartos exemplos de como não educar um filho, de como não sê-lo. E muitos teólogos, inclusive, usam isso como um argumento para dizer que a Bíblia ela é fidedigna e ela de fato é a palavra de Deus e não a palavra do homem, porque toda palavra do homem ela tem a tendência de elogiar o homem. Então, como todos nós sabemos, quem escreve a história é quem ganha a guerra. Então, normalmente a história de uma guerra, que é escrita pela parte vencedora, registrada pela parte que venceu, vai ser sempre uma história emocionante e triunfalista. Nós estávamos perdendo, depois ganhamos e saímos vitoriosos. O homem ele vai registrar a sua própria história de forma triunfalista. Essa é uma tendência do ser humano, não contar as suas mazelas, não expor muito as suas mazelas. As histórias dos grandes reis, vai contar os grandes feitos dele. Mas a Bíblia é o contrário. A história dos grandes homens de Deus, ela não os poupa das muitas mazelas. Então, quando a gente vê a história de Davi, a gente não vê apenas, não, Davi venceu os amorreus, venceu aquela grande campanha militar, mas aí contando todas as mazelas também. Fez isso de errado, fez aquilo de errado, errou ali, não ouviu ao Senhor. E a história dos grandes homens da Bíblia, dos grandes heróis da fé, lá do Antigo Testamento, conta os erros e os acertos, e às vezes conta mais os erros. Não poupa o ser humano de contar dos erros. Bom, hoje a cachorrada está querendo participar, e eu acho que ela vai participar. Então, se estiver atrapalhando muito aí o latido dos cães, vocês me avisem e nós vamos fazer uma mudança. Eu saio aqui do jardim, da área bonita,
e entro na biblioteca ali. Na biblioteca a gente vai ter um som mais protegido, e aí fica melhor para vocês. Tá? Eu não gosto muito de lá, porque é fechado, é luz artificial, eu prefiro aqui, luz natural. Mas fica com vocês, tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui e ver se está atrapalhando muito aí o som. Espero que não. Mas vamos lá. Como eu ia dizendo, uma das, que não pode dizer provas, né, mas um dos indícios de que a Bíblia, de fato, ela é uma palavra de Deus, é que ela não fica elogiando demais o ser humano, que seria uma tendência natural do próprio ser humano. Ao contrário. De tal sorte, quando a gente fala de criação de filhos, a Bíblia nos mostra muito mais como não fazer, como não criar filhos, como não educar. Nós temos muito mais exemplos de insucesso do que exemplos de sucesso. Eles já estão falando aqui. Ninguém falou da cachorrada, então me parece que a minha voz está sobressaindo a voz dos cães. E eu queria começar de fato, de verdade, com o rei Davi. O rei Davi, um homem que teve várias esposas e teve vários filhos, com diferentes esposas, com diferentes concubinas, um homem segundo o coração de Deus, um homem eleito, escolhido, separado por Deus para ser rei sobre Israel, um homem temente ao Senhor, e todos sabemos, quando nós olhamos o relato dele, que ele era tudo isso mesmo, ele era tudo isso, mas ele não era um bom pai, um bom militar, um bom rei, um bom governante, um bom servo do Deus Altíssimo, mas um homem que cometeu vários equívocos na criação dos seus filhos. Um outro exemplo que eu quero dar é o de Jacó. Nós falamos de Jacó na aula anterior, no sermão anterior, quando a gente fala que José era o queridinho, os irmãos se enciumavam, tinham ciúme, isso criou uma confusão danada, e etc. e tal. E eu acho melhor eu ir para dentro. Vou pedir para a Simone preparar ali para mim, os cachorros estão latindo muito. Oi? Eu vou entrar lá para dentro. Vou pedir para vocês um segundo, tá? Vocês vão ver aqui eu mudando aqui a configuração e nós vamos mudar para lá para a gente ter uma transmissão mais tranquila. Porque senão eu mesmo vou ficar me incomodando e vai tirar a minha atenção. Vamos lá? Olha só esse processo. Pronto, estamos aqui agora em outro ambiente, na biblioteca. Aqui a gente vai ter mais silêncio, tá bom? Joia demais. Vou fechar essa porta aqui. Pronto. Deixou aqui tranquilo, desculpa a confusão, a mudança de ambiente, mas vamos lá. Na verdade, não sei se estava incomodando vocês, é que a mim estava incomodando muito e a gente não tem controle sobre isso, né? Então, vamos lá. Joia demais, graças a Deus. Bom, continuando. Obviamente, nós temos ali uma participação também de José como pai, como responsável por essa situação. E eu quero, então, nós temos aí, já falamos de Davi, nós falamos já de Jacó, e nós vamos falar também de Ezequias, o grande rei Ezequias. Então, nós vamos falar nessa manhã sobre essas três vidas, tá? Falar sobre Jacó, Davi e rei Ezequias. Eu quero começar falando de Jacó. Jacó, como não educar os seus filhos? Primeiro exemplo que eu quero dar. Jacó tinha 12 filhos, mas chegou o filho mais novo, caçulinha, que era José, e Jacó claramente demonstrou, sem nenhum tipo de
de disfarce, a sua predileção pelo seu filho mais novo, José. E a gente sabe o que isso aconteceu. Então, a primeira lição, não sejamos como Jacó, não sejamos como Jacó. Predileção. Quantas vezes os pais preferem um filho em detrimento ao outro? Muitas vezes a gente não percebe isso, mas a predileção, ela pode talvez até existir, mas o ideal é que não aconteça, porque todos os filhos são filhos. Então, como não educar os filhos? Não tendo um filho preferido? Não tendo um filho preferido. Os danos psicológicos, os danos emocionais que vão causar naquele filho que é preterido, eles podem ser, às vezes, irrecuperáveis. Irrecuperáveis. Nós, pais, temos que entender que pessoas iguais, nós tratamos iguais, mas pessoas diferentes, nós tratamos diferentes. Certamente que o modo que você educa um filho não é o mesmo modo que se educa o outro filho. Talvez um filho seja extremamente pontual. Você não tem que preocupar com pontualidade. Isso não é um tema com ele. Talvez ele não seja estudioso. Ele é pontual, mas não é estudioso. E um outro filho talvez não seja estudioso, mas talvez ele seja muito econômico. Econômico, beirando quase que uma doença. Né? Como é que nós vamos educá-los? De formas diferentes. Cada filho tem uma necessidade na educação. O filho que é pontual, você não tem que trabalhar a pontualidade com ele. O filho que não é pontual, esse é um ponto de tensão e temos que trabalhar a pontualidade, ensinar e sermos rígidos nessa área. Isso vai ser importante para ele. Então, não tem como eu educar todos os filhos iguais. Cada filho, eu vou educar de uma forma dentro da sua necessidade. Não obstante, isso não me dá o direito de eu dizer que um filho é melhor do que o outro, porque, na verdade, as pessoas elas têm características diferentes, mas cada pessoa tem o seu valor. Lá em casa éramos 4 filhos, completamente diferentes um do outro. Não obstante, todos a seu modo, todos com sua característica, todos se tornaram homens de bem, no sentido de todos são honestos, todos trabalhadores, mas cada um seguindo o seu próprio caminho. Então, não tem um melhor do que o outro. Nós temos que ter esse cuidado de não preferirmos e não demonstrarmos essa predileção. Isso só vai trazer confusão. E nós temos ali um exemplo claro nos filhos dele. Em especial do filho preferido, até então, que se chamava Absalão. Ela é contada em 2 Samuel, a partir do capítulo 13 e capítulo 15. Em Davi, dentre os seus filhos, ele tinha um chamado Absalão, da Bíblia, que era um homem lindo, maravilhoso. Aliás, diz que era o mais bonito, imagina, era o mais bonito dos homens de Israel. Um exagero, mas era o filho mais bonito de Davi, um dos homens mais bonitos. Davi já era um homem bonito, a gente sabe que ele era um homem formoso. E, como um rei, ele podia escolher para casar com as mulheres mais bonitas, obviamente, as mais bonitas segundo o critério de avaliação dele. Então, não é difícil imaginar que os filhos dele fossem bonitos, mas um em especial era belíssimo. Diz que ele tinha uma cabeleira gigante, enorme, ele era alto, ele era forte, etc. e tal. Um belo dia, Aminon, que era um outro filho, Davi, como eu falei, Davi ele tinha várias esposas, algumas esposas e concubinas, e escravas, ele tinha filho com todo mundo, o que era algo absolutamente normal para a cultura da época. Se a gente não precisa nem ir voltar à época, se voltar aí 100 anos, 200 anos na história da humanidade, 300 anos também, estava tudo certo. E isso aí é aceito naturalmente, até mesmo dentro do cristianismo, que hoje tem uma postura monogâmica. Mas Davi, ele tinha várias mulheres e vários filhos. Um dos filhos, chamado Aminon, se apaixona por uma meia-irmã. Perceba isso. Meia-irmã. Filho do mesmo pai, filho de outra mãe. Ele se apaixona. Ele fica, assim, desesperado por uma meia-irmã chamada Tamar. E Aminon, ele chega a ficar doente de paixão. Adoece de paixão. Alguém dá para ele uma belíssima ideia. Fala assim, não fica assim, você está apaixonado por sua irmã, vamos resolver essa parada. E cria-se um plano. E Aminon, filho de Davi,
violenta sexualmente a própria meia-irmã Tamar. Cria uma situação, leva ela para um lugar e dentro do quarto dele, a violenta. Ela fica desesperada com aquilo, né? Que é isso que você está fazendo, meu irmão? Mas depois que está feito, ele a rejeita. E ela fala, mas o que você está fazendo agora é pior ainda, como assim? O que você já fez foi ruim, agora me rejeitar vai ser pior ainda. A gente tem que casar, né, de alguma forma. Enfim, uma confusão. Uma confusão. O irmão de Tamar, esse bonitão Absalão, ele fica muito irado. Absalão, bonitão, filho de Davi, gostosão, irmão de Tamar, fica muito irado, arruma um plano e mata o próprio meio-irmão Aminon. Então, ele assassina o meio-irmão Aminon para poder honrar a irmã dele, Tamar, que tinha sido violentada. Pensa que família confusa. Você está falando da família do rei Davi. É isso aí na Bíblia, eu estou contando rápido, contado em detalhes nesse capítulo. Você lê a história inteira, daria um belo filme, uma bela novela. Aliás, na Bíblia, cada página dá belíssimas novelas. Então, acontece isso, e Absalão, naturalmente, foge. Ele é meio que expulso do pai, ele foge, ele fica com medo, ele vai para uma outra terra, salvo engano, Gesur, vai para lá e fica lá morando, por conta de que ele fez algo muito errado. Ele matou um dos filhos do rei, um dos irmãos dele. Como ele era um filho queridinho, passam-se os anos, salvo engano, 3 anos, e Davi fica com saudade do filho. Davi sente saudades. Eu acho que isso aqui é relatado, não, isso é relatado em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 38, diz assim, aí ó, Absalão ficou 3 anos em Gesur. Então o rei Davi começou a sentir saudade dele, pois agora já estava conformado com a morte de Aminon. Davi começa a sentir saudade do filho de Absalão, queridinho. Um dos militares, chefes da guarda de Davi, convence Davi a permitir, então, que Absalão retornasse. E Absalão retorna. E nesse retorno fica muito claro a personalidade de Absalão. Arrogante, vaidoso, ganancioso. E o pai não repreende. Não existe nenhuma cena onde mostra de forma contundente uma repreensão do pai. O pai, ele se conforma ali com a perda de Aminon, mas ele se torna um tipo de condescendente com o comportamento arrogante, vaidoso, ganancioso de Absalão. O que acontece? E aí a gente volta aqui, e eu vou ler no capítulo 15. Então nós temos Absalão de volta. Depois disso, Absalão mandou preparar para si um carro com cavalos e 50 homens para correrem na sua frente. Olha que coisa linda. Ele se levantava cedo e ficava no portão da cidade, onde a estrada terminava, ou seja, no portão de Jerusalém, onde morava o rei. Então, o rei morava em Jerusalém, num castelo, num palácio. Ele ficava ali no portão, junto com 50 homens, seus carros, e ele ficava ali todos os dias. E quando uma pessoa chegava em Jerusalém com algum caso para o rei Davi resolver, antes da pessoa entrar na cidade, Absalão a chamava e perguntava de onde a pessoa era. E quando a pessoa respondia, Senhor, eu sou de tal tribo de Israel, Absalão dizia, olhe, a lei está do seu lado neste caso aí, mas não há quem represente o rei para ouvir o seu caso. Absalão também dizia, se eu fosse o juiz aqui, se eu tivesse poder nessa terra, então qualquer pessoa como você que tivesse uma questão ou um pedido, poderia me procurar e eu faria justiça. Ele iniciou ali, de forma demagógica, uma campanha política junto ao povo. Ficava no portão, recebia as pessoas, abraçava e dizia, se fosse eu o representante, eu faria justiça para você, porque você tem razão no seu caso aí, você está correto.
E quando alguém chegava perto de Absalão para se curvar diante dele, ele o segurava, abraçava e beijava. Absalão fazia isso com todos os israelitas que iam pedir ao rei Davi que fizesse justiça. E assim, Absalão conquistava o coração do povo de Israel. E o que o rei fez? Imagina a cena. O que o rei fez? Por vários meses, anos talvez, o rei, o pai, comandante do exército todo, vendo um filho queridinho lá na porta fazendo isso. O pai sabia ou não sabia? Sabia. Obviamente sabia, todo mundo sabia. E o pai não fez nada. O pai foi deixando aquilo crescer. Foi permitindo aquele comportamento espúrio do filho. Foi fingindo que não estava acontecendo nada. Não, deixa, meu filho Absalão, olha como ele é legal. Quando ele for rei, olha como ele sabe realmente conquistar o povo e reinar. Olha que bacana, olha que lindo, olha que bacana essa cena. E aquilo foi crescendo. Até que chegou um ponto em que Absalão, já cheio de vaidade, cheio de arrogância que era natural dele, percebendo que todo o povo já o adorava, ele dá um golpe de Estado. Ele dá um golpe de Estado contra o próprio pai. Contra o próprio pai. E persegue. E o pai tem que sair fugido. Ele vai para Hebrom, conquista Hebrom, volta com as pessoas, toma o palácio para si. O pai tem que fugir da cidade de Jerusalém. A história conta que depois isso vira. Depois, Davi retorna com um grande exército, reconquista muito ligeira. O relato bíblico diz que ele entra na mata e uma forquilha, um galho agarra no pescoço dele, ele fica ali pendurado numa árvore, tentando se soltar, e os soldados vêm e o matam. Então Absalão é morto. A morte de Absalão basicamente foi culpa de Davi. O pai que não soube repreender o filho em seu erro. O pai que não soube olhar a arrogância do filho e entender que tinha que receber uma reprimenda. Porque a arrogância, a vaidade, a ganância são traços que estão com a gente desde pequeno, muitas vezes. Ninguém, em determinado dia, se torna uma pessoa muito má. A gente percebe que os traços de personalidade ele já vem vindo. Então, às vezes, um adulto mentiroso talvez já tenha sido, e possivelmente já tenha sido, uma criança mentirosa. E às vezes os pais vendo a criança mentir, e eu não digo aquela mentira fantasiosa da criança que diz que voou, ou que conta uma história fantasiosa. Não, a mentira mesmo, a mentira da criança, que pega um dinheiro ali, uma criança de 7, 8 anos, que já tem uma cognição avançada, pega um dinheiro escondido na bolsa, a mãe sabe que foi ele que pegou, e fala assim, você pegou? Não pegou. E finge que não viu, ou não repreende uma situação errada. Às vezes, na infância, a gente já percebe um filho arrogante, comportamentos de vaidade, ganância, a gente já percebe na criança, no adolescente está perceptível. E se nós não repreendermos isso daí, não tratarmos esse traço de personalidade, ele vai seguir para a vida adulta. E ele vai criar problemas para o seu filho, para essa pessoa, e muitas vezes, nesse exemplo que eu dei, para o próprio pai. O próprio pai vai ter que lidar com essa situação. Hoje está na moda dizer que não pode repreender o filho. Está na moda dizer. E eu acho que está errado isso. A gente não pode ou não deve bater, não deve espancar, não deve usar de uma violência desproporcional. Há poucos dias eu recebi um vídeo, meu Deus, horroroso, de uma mãe batendo na filha, mas de uma forma tão grotesca que a empregada filmou aquilo para entregar para a polícia, porque era uma situação relativamente comum. E a mãe, ela, sei lá, eu não sei se ela era maluca ou se ela descontava as raivas que ela tinha na filha, enfim. Mas era um negócio terrível a cena. Eu não consegui terminar de ver o vídeo. Era um vídeo de 2 minutos, não dá para assistir isso. Uma covardia, não é disso que a gente está falando, e aqui a gente tem maturidade para saber que não é disso que a gente está falando. Mas num livro que eu gosto muito, que é o livro de Provérbios, escrito por um dos filhos de Davi, um dos filhos desse Davi, o que herdou o reino,
Quem herdou o reino não foi Absalão, porque foi morto, mas depois da morte de Absalão nasce um outro, não, já era nascido, chamado Salomão, que era um garoto à época. Salomão é quem herda, se torna o rei Salomão. Um homem sábio, um homem temente a Deus, um homem que durante a maior parte da sua vida governou de maneira muito adequada e inteligente. E Salomão escreveu 2 livros. Escreveu Provérbios e escreveu Eclesiastes. No livro de Provérbios, por 5 vezes, Salomão coloca a importância de os pais não cederem aos comportamentos inadequados dos filhos. Por 5 vezes. Existem 5 versículos. A gente pode achar no capítulo 22, no capítulo 23, no capítulo 29, no capítulo 13, em 2 oportunidades. E eu vou ler aqui, no capítulo 13. Deixa eu ver aqui. Em Provérbios, capítulo 13, versículo 24. Provérbios, capítulo 13, versículo 24. Quem não corrige o filho, não o ama. Olha isso. Quem não corrige o filho, na verdade, não ama. Porque quem ama o filho, o corrige enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Chega um momento que passou. Depois que virar adulto, às vezes, talvez já era. Talvez até tenha alguma influência depois de adulto. Graças a Deus eu percebo que eu e minha esposa ainda temos muita influência na minha filha Luciana, no meu filho Pedro e agora também no meu genro Estevam. O que é ótimo. Então, a gente percebe que muitas vezes eles desejam um conselho. Eles pedem uma orientação. Eles querem saber. E aí, o que eu faço agora, meu sogro? O que o senhor me orienta a fazer? E agora, minha mãe? O que eu faço agora? Luciana pergunta, Pedro pergunta. Então, eu percebo que, mesmo já adultos, independentes, e eu tinha assim na minha cabeça uma fantasia que quando fazia 18 anos, era igual um pirlim-pim-pim, 18 anos, pirlim. Eu ainda tenho um canal de comunicação com os meus filhos, mesmo adultos, eu ainda tenho acesso ao coração e à alma deles, não significa que tudo que eu digo, toda a instrução, ela é acatada, ela é aceita, mas eu percebo que ela é ouvida, compreendida e muitas vezes ela é aceita também. Então, graças a Deus, porque eu ainda estou em formação, eu tenho 51 anos de idade, Deus continua trabalhando no meu caráter. Essa madrugada mesmo, acordei 3 da manhã, fui orar, peguei, e falei assim, Deus, fala comigo na Bíblia, abri a Bíblia, Deus me deu um versículo que foi um tapa na minha cara, assim. Falei, pô, Deus, 3 da manhã, isso é hora de bater em alguém, eu estava dormindo, apanhar aqui, meu Deus, ainda bem que não tem ninguém vendo apanhando aqui, mas era 3 da manhã, eu abri, pois não, amor. Ah, é? Tá. Simone, ela veio dizer aqui que tinha sumido um pouquinho, mas já voltou, graças a Deus. Às 3 da manhã, Deus me deu um versículo e eu fiquei atordoado com aquilo ali. É o meu pai me educando ainda hoje, aos 51 anos de idade. Não me abandonou, não falou, não, fez 18 anos de seguida. E a mesma coisa, nós pais adultos que temos filhos adultos, nós temos que continuar educando-os. É claro que não como uma criança, mas educando-os, repreendendo-os ainda se observamos um comportamento inadequado. Como adulto, claro, adulto conversando com adulto, mas nós não podemos nos furtar dessas conversas difíceis. Então, se o seu filho ou sua filha fez algo que efetivamente é inadequado, não é correto segundo os valores cristãos ou segundo os valores da sua família, chama, conversa. Nós somos pais pro resto da vida. E se o seu filho ou sua filha, adultos, tiverem juízo, um mínimo de juízo que você ensinou para eles, eles vão te ouvir. Então nós temos ali um exemplo bíblico. Absalão, o pai, ele não o repreendeu quando era criança, muito menos quando era adulto, e depois viu o próprio filho criando uma circunstância onde ele quis usurpar, e efetivamente usurpou o reino do próprio pai, de tamanha arrogância, vaidade, que o próprio pai alimentava isso nele, e depois o pai acabou perdendo, destruindo o próprio filho. E conta lá que Davi chorava, Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Mesmo depois de tudo isso, é o seguinte,
Eita, já desmarquei. Vamos achar aqui, meu Deus do céu. Quem não corrige o filho não o ama. Olha só. Olha na sabedoria salomônica, como que Salomão coloca a correção como um exemplo de amor. Porque se eu não corrijo, o meu filho vai caminhar ou insistir em caminhos tortuosos, uma personalidade inadequada. Mas se eu amo, eu quero o bem dele, eu corrijo. Criança, adolescente ou adulto. E aqui esse corrigir vai aparecer em várias Bíblias com textos, com verbos diferentes. Algumas versões das antigas vai dizer castigar. Quem não castiga o filho não ama. Mas quem castiga o filho, mas quem realmente ama, o castiga enquanto é tempo. Outras versões vai dizer corrige, outras versões vai dizer ensina. Então, enfim, de qualquer forma, é confrontar a criança ou confrontar o adulto nos seus erros. E não fingir que está tudo bem. Ah, que engraçado, meu filho é assim mesmo, né? A gente tá na mesa aqui comendo, ele joga a comida pro alto. Ai, que engraçado. Mas é a personalidade dele, não tem jeito, né? Ele fica aqui na mesa com o iPad o tempo todo. Ele não sabe distinguir entre o horário de almoçar e o horário de iPad. Mas tudo bem, deixa a gente, né? Porque se eu for corrigi-lo, ele vai dar um piti. Então é melhor que ele me corrija. Ele me ensina, eu estou aprendendo agora que horário de almoço, horário de iPad é tudo a mesma coisa. Essa nova geração nos ensina tanto, né? Como eu estou evoluindo. Não! Não é assim. Não é o seu filho que tem que te educar. Não é o seu filho que vai dizer para você que ele vai usar iPad na mesa, na hora do almoço. É você que vai corrigi-lo ou corrigi-la. Você tem que ter coragem, hombridade para fazer isso. E se você não tem autoridade para corrigir o seu filho enquanto é criança, é ruim que você vai fazer isso quando for adolescente, hein? Agora ainda é fácil. Agora ainda é fácil. Quando é adolescente, você corre o risco de estarmos criando uma geração de Absalões. Uma geração de Absalões. Filhos que não são corrigidos na infância, filhos que fazem o que querem na infância, seguem a adolescência no mesmo caminho, e aí no que isso vai dar? Novos Absalões. Homens que não são corrigidos, mulheres que não são corrigidas, e se comportam do jeito que quer, porque afinal de contas o pai não tem autoridade, a mãe não tem autoridade, e deixa o barco rolar do jeito que quiser. Não é assim. Não é assim. Está errado, gente. Está errado. Versículo número 7 diz o seguinte: quer saber como é que é um filho feliz? Um filho feliz é aquele que tem um pai que é correto nas coisas. Eu vou tentar 27. É mais ou menos isso. Nessa versão diz o seguinte: como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Então a educação começa com você mesmo, pai e mãe, sendo honesto e direito nos seus negócios, na sua vida, na sua relação conjugal, na sua relação de obediência aos seus. Se você usa iPad na mesa na hora do almoço, não espere que seu filho vai ser diferente. Se você mente numa negociação, ou mente para as pessoas e seu filho vê que você está mentindo, não espere dele um comportamento diferente. Se você é condescendente com o erro, e você possui desvios de caráter, não espere que o seu filho que está assistindo isso seja diferente. Então, primeiro você se corrija. E depois você corrige o seu filho. E de preferência faça as duas coisas junto ao mesmo tempo. E quando você errar, assume para o seu filho que você errou. Fala, eu errei. Eu errei. Dentro de si, um caráter ilibado. São pessoas que serão naturalmente mais felizes na vida. Porque trarão menos problemas para a sua própria existência. Bem, falamos de falta de repreensão. Eu quero trazer um exemplo que eu acho que eu já preguei sobre esse texto, e eu acho que não faz muito tempo que eu preguei. Uma história que é nosso último ponto aqui dessa manhã. Eu acho que eu nunca preguei. Deixa eu ver o que estão dizendo aqui. Bom dia, família Birnbaum, assistindo a pregação. Kaiser, vai ficar melhor mesmo. Só melhorou bastante. Agora está ótimo. Pronto. Que bom. Aí, joia.
Deixa eu ver se tem mais coisa importante para estão falando aqui. Todo mundo assistindo, ok, bacana. Vamos seguir. Nós temos uma história que é contada em 2 Reis. Eu vou ler em 2 Reis. Conta a história de Ezequias. Ezequias, a história vinha dizendo assim, vários reis de Israel. Um rei servia ao Senhor, e aí foi tudo bem. Aí o filho dele fez o que era mal perante o Senhor, aí foi tudo mal. Aí depois o filho dele veio, virou rei, aí ficou tudo bem, porque ele fazia o que agradava a Deus. Aí depois o filho dele... E assim foi. E assim a gente tem esse relato de bênçãos e maldições vinculados a como que o rei cuidava daquela população do Estado de Israel. Mas tem um determinado rei, que é o rei Ezequias, que ele restaura o serviço cultico. Tá? Deixa eu pegar aqui, 2 Reis. Pronto, temos aqui a história do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele restaura o serviço cultico. Tá? O rei Ezequias, ele vem, ele tira os postes ídolos, os outros deuses que eram adorados, ele acaba com tudo, ele conserta o templo, ele restabelece o culto a Jeová, ao Deus do Senhor, e tudo vai indo muito bem na vida dele, etc. e tal. Até que Ezequias fica doente. Passam os anos, Ezequias fica doente. Tá? E aí, diz o seguinte, no capítulo 20, por esse tempo o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías foi visitá-lo e disse, o Senhor Deus diz para você, ponha a sua casa e as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar, você vai morrer. Apronte-se para morrer, deixe tudo em ordem. Então o rei Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim, ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade, com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E assim o rei Ezequias chorou amargamente porque iria morrer. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que ele tivesse passado pelo pátio central do palácio, saindo do palácio, o Senhor Deus disse para Isaías, Isaías, volte e diga o seguinte para o rei, o governador do meu povo. Eu, o Senhor, o Deus dos teus antepassados, o Deus de Davi, escutei a sua oração e vi aqui as suas lágrimas. Então eu irei curá-lo e daqui a 3 dias você irá para o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos e eu livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Assíria, que está tentando invadi-la. Defenderei esta cidade por causa da minha honra, por causa da promessa que eu fiz ao meu servo Davi. Ok. E assim aconteceu. Tá bom. Uma promessa de cura. Então, um cara lá doente, tal, um homem de Deus, e Deus falou, ó, você organiza aí. Deus foi bondoso com ele, né? Deus foi bondoso. Falou assim, ó, organiza aí as coisas, arruma a sua casa, põe as coisas em ordem, vê se está tudo certinho, arruma lá os seguros de vida, esse seguro de vida é uma coisa importante. Organiza tudo, porque você não vai sarar, não. Você não vai sarar, não. Só que com essa notícia, ele pede misericórdia e Deus fala assim, tá bom, eu te darei mais 15 anos. 15 anos. Tá bom? Bacana isso, né? Bacana. Veio um rei, os representantes de um rei lá do norte, uma grande potência lá do norte, tá? Chamado Babilônia. Vieram os representantes da Babilônia para trazer presentes para ele. Falou, ficamos sabendo que o senhor esteve doente, então o nosso rei mandou vir aqui trazer esses presentes, etc. e tal. E ele cometeu um erro estratégico básico. Ele pegou e mostrou para esses representantes da Babilônia todos os tesouros, todo o dinheiro, toda a prata, todo o ouro, mostrou tudo. Tá?
O rei Davi, ó, Isaías, o profeta, quando soube disso, chegou para ele e falou assim: vem cá, veio um pessoal aí lá trazer presente. E você mostrou alguma coisa para eles? Falei assim: mostrei, o rei da Babilônia, o representante, mostrei toda a prata, todo o ouro de Israel, toda a nossa glória, o templo, mostrei tudo. Aí Isaías falou assim: não fez uma boa coisa não, hein? E aí Isaías disse o seguinte ao rei: o Senhor Deus diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que está no seu palácio, tudo que os teus antepassados juntaram até hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. E o rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança, mas que isso só aconteceria no futuro. Por isso Ezequias disse o seguinte: a mensagem do Senhor que você me deu, posso ter cometido um erro, mas essa palavra é boa, e comigo não vai acontecer nada, sendo a nova geração. Bem, aconteceu o seguinte: Ezequias morreu e o seu filho Manassés ficou no lugar dele como rei. Aqui que eu queria chegar num ponto importante. Então nós contamos aqui a vida de Ezequias, resumidamente, e tal, ele viveu mais 15 anos, tá? E aí ele morre. E aí no capítulo 21 começa dizendo o seguinte: Manassés, filho de Ezequias, tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Presta atenção. Então, Manassés, filho de Ezequias, tinha 12 anos. Quantos anos mais Deus deu para Ezequias? 15. 15. Significa que quando Deus falou assim: você tem mais 15 anos, esse menino nem existia. Então, esse menino nasce já no segundo tempo, né? No segundo tempo da vida de Ezequias. Ele tem esse filho Manassés, e é esse filho quem herda o reino. Se você soubesse que você fosse morrer, você é o rei, você restaurou o serviço cultico, você reorganizou todo o reino, nasce um menino e você fala assim: esse menino aqui vai ser o próximo rei. O que Ezequias tinha que ter feito? Tinha que ter pego Manassés e educado muito bem Manassés. Educado na palavra, educado no temor ao Senhor, cuidado do caráter dele, fala assim: esse vai ser o rei. Eu só tenho mais 15 anos, aliás, ele nasceu agora, eu só tenho mais 12 anos pela frente, eu vou educar esse menino da melhor maneira. Mas o que acontece? Isso não acontece. Manassés, então, vira o novo rei com 12 anos. E vamos ler aqui como foi o reinado de Manassés. Manassés pecou contra Deus, o Senhor, não seguindo os costumes que o pai dele seguia, porém seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Construiu altares para a adoração do deus Baal e fez poste para a deusa Aserá, como Acabe havia feito. Manassés também adorou as estrelas e construiu altares pagãos no templo, onde, conforme o Senhor Deus tinha dito, que ele deveria ser adorado. Nos 2 pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas, e ele queimou o seu filho em sacrifício. Ele fazia adivinhações e feitiçarias, e consultava adivinhos e médiuns. Pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse irado. Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Aserá dentro do templo, o lugar a respeito do qual o Senhor tinha dito que não poderia ser feito isso. E se o povo de Israel obedecer a todos os... vamos lá. O rei Manassés de Judá tem feito essas coisas nojentas, coisas muito, no finalzinho do texto, coisas muito piores do que aqueles que os amorreus fizeram, e com os seus ídolos levou o povo de Israel a pecar. Por isso, eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou fazer cair sobre Jerusalém e sobre Judá uma desgraça tão grande, que todos aqueles que ouvirem contar a respeito
ficarão espantados. E aí vai dizendo, vai dizendo, vai dizendo, vai. No capítulo 24 de 2 Reis diz o seguinte: isso foi em relação à invasão da Babilônia. Quando a Babilônia vai invadir e efetivamente invade Judá e leva todo mundo como prisioneiro, mata um monte, escraviza um monte, praticamente acaba o Estado de Israel. Para destruir Judá, o Senhor Deus fez conforme tinha dito para os seus servos, os profetas, isso é, ele mandou contra o rei Jeoaquim de Judá bandos armados de babilônios, sírios, moabitas e amonitas. Isso aconteceu com Judá por ordem do Senhor para expulsar o povo de Judá da sua presença por causa de todos os pecados que o rei Manassés havia cometido. Esse versículo ele diz o seguinte: a queda de Judá, a vitória de Babilônia, o fim do Estado aconteceu pelos pecados de Manassés, por causa de Manassés, de tudo que Manassés havia feito. E Manassés não era filho de qualquer um. Ele era filho de Ezequias, um homem de Deus, um homem que, no leito de morte, Deus fala com ele: olha, vim aqui só te avisar que você vai morrer, põe as suas coisas em ordem. E ele ora a Deus, pedindo que Deus cumpridasse, esticasse a vida dele. Deus escuta a oração de Ezequias. Esse homem, um homem de Deus, um homem que Deus escutava os pedidos de oração, um homem que Deus cumpridou a vida, não foi capaz de educar bem o seu filho, o herdeiro do trono, Manassés, um menino que nasceu quando ele já sabia que iria morrer. Manassés devia ter agarrado, Ezequias deveria ter agarrado em Manassés, falado: filho meu, vou te ensinar muita coisa. Mas Manassés, ele, olha, essas coisas vão acontecer, eu já vou estar morto mesmo, então tá bom. Nos dias atuais, muitos de nós não nos preocupamos, e eu digo assim, muitos de nós, de uma forma geral, genérica, as coisas são tão rápidas, tão instantâneas, tão artificiais, tão descartáveis. E, de certa forma, a sociedade e o ser humano entende a vida dele como uma vida unicamente dele. A minha descendência é descartável, as minhas filhas, o que elas vão fazer, minhas netas, não estou nem aí. Não estou nem aí para a educação formal das minhas filhas, dos meus filhos. Não estou nem aí para o que vai acontecer. Eu quero viver bem. Eu vou curtir a minha vida. O resto é que se lasque. E talvez tenha uma descendência ruim. Pessoas que talvez não terão uma vida mais tranquila, uma vida boa, por erros que a gente comete, por não olharmos para os nossos descendentes. Isso não é construir o reino de Deus. Construir o reino de Deus na terra é eu ter comportamentos de tal sorte que eu interfira na sociedade e eu interfira nos meus filhos, para que eu entregue para a sociedade, eu entregue para o futuro, eu entregue para esse planeta pessoas melhoradas, pessoas com mais caráter. A família é esse lugar. A família é esse ponto, esse lugar onde a gente pode trabalhar a humanidade, consertar a humanidade. Talvez eu não consiga consertar o mundo que está lá fora, mas se eu conseguir consertar dentro da minha casa, implantar o reino de Deus não significa necessariamente eu ser missionário, sair pregando. Para alguns esta é uma vocação, um chamado. Mas para todos nós, implantar o reino de Deus na terra é educar bem o filho, entregar na sociedade pessoas de caráter, pessoas honestas, pessoas que vão replicar bons comportamentos. Isso é a implantação do reino de Deus na terra. Portanto, a implantação do reino de Deus na terra começa dentro da família. Começa em como criar filhos, como ser pai, como ser mãe. Começa aí. Mãe, é largar de mão, deixa fazer, tá errado, mas deixa, tô nem aí. O importante é eu me resolver, é a minha vida, o resto que se lasque. Quantas pessoas de bem
não estão felizes hoje, estão numa velhice, sofrendo uma velhice, porque não souberam repreender os filhos adequadamente quando esses meninos eram novos. Eu conheço gente assim, que sofre hoje na velhice. Não soube repreender. Pais condescendentes. E às vezes mães, que infelizmente o marido saiu de casa, tá só ela. Infelizmente tem que exercer o papel de pai e de mãe. A mãe que dá o carinho, o abraço, mas ao mesmo tempo tem que ser o pai. Que coloca limites. Limites. A partir daqui, não. E é não, não. Não tem jeito, meus irmãos. A Bíblia mostra vários exemplos de como não educar o filho. E eu não sei, talvez eu e Simone, a gente tenha tido sucesso em algumas áreas, talvez não tenhamos tido sucesso em outras, mas como eu falei agora há pouco, eu dou graças a Deus que os nossos filhos ainda nos escutam, e a gente tem alguma influência sobre o comportamento e, consequentemente, um comportamento repetido. E eu espero que continue assim, e eu espero que Deus me ajude, a mim, a minha esposa, para que nós não furtemos a esse papel tão importante. Quantas pessoas eu conheço que sofrem porque não souberam repreender e ensinar os filhos. Isso começa agora que é pequeno. Tenho certeza que aqui me assistindo tem um monte de pai e mãe. Filhos das mais diversas idades. Eu quero te dar uma notícia que não é tão boa. Naquele dia, o que é que você fez? Como é que você fez? Eu espero que, quando você esteja mais velho, você possa olhar para a carreira dos teus filhos, carreira que eu digo não profissional, eu digo existencial, como ser humano, como indivíduo, e possa dizer, foi melhor do que eu. Consegui entregar para o mundo algo melhor do que eu. É nosso papel. Nosso papel como seguidores do Evangelho de Cristo. Se nós, de fato, amamos os nossos filhos, que nós possamos corrigi-los enquanto é tempo. E eu espero que se temos algumas mensagens aqui, enquanto eu estava falando. Parece que não. Ok. Tudo bem. O que eu li aqui eu já tinha lido antes. Está lá. Família Birnbaum sempre ligada. Ana Marinho aqui. Todo mundo ligado aí. Tá bom, então. Deus abençoe a todos. Alguém tem alguma mensagem para transmitir? Se tem, digita aí. Opa. Não está aparecendo mensagens para mim. Não está aparecendo mensagens para mim. Aqui, ó. Aqui tem aqui. A Simone trouxe para mim. Obrigado, Simone. Que bacana, que bacana. Ok, estamos amando. Ok, que bênção. Sandra Braga, só a misericórdia de Deus para não permitir que estraguemos nossos filhos. Eliene von Sosten, dando glória a Deus. Que mais? Áurea Reis, palavra edificante. Obrigado pelo convite. Adriana, ao contrário do rei Ezequias, que possamos utilizar bem os dias que Deus nos dá. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, que Deus nos abençoe. Tenhamos um bom domingo. Foi um sermão longo. Espero que tenha sido edificante para todos nós. E é isso aí. Me parece que agora em maio, né? Nós vamos ter aí uma liberação governamental para nos reunirmos novamente. Assim que o governo permitir, estaremos lá novamente, nos reunindo.
nos abraçando, alguns ainda só apertando a mão, mas, enfim, possivelmente muitos mascarados, né? Mas estaremos ali, que Deus possa livrar o nosso país desse mal aí, que é esse vírus. Deus abençoe o dia de todos, ama a todos. Tchau, tchau, tchau. Eu vou tentar jogar esse sermão no ar aqui agora. Parece que o YouTube demora um pouco a botar no ar atualmente. Vamos tentar colocar imediatamente ao ar. Se não der, à noite ele vai estar disponível no canal. Compartilhe com quem você ama. Compartilhe esse sermão com quem você ama. Um beijo. Tchau. Deus abençoe a todos. Amo todos vocês. Tchau, 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 tchau. Nossa internet estava péssima. Péssima.